Opa, tudo bom? Eu sou o Vinícius. E eu sou a Jéssica. E esse daqui é o podcast Retrô. E só para você entender mais ou menos como que funciona um podcast, basicamente duas ou mais pessoas que ficam aqui numa mesa, alguma coisa desse tipo assim, batendo um papo, falando sobre determinado assunto. E no nosso caso, nós vamos falar sobre coisas do passado que, se a gente vivesse no passado ainda, a gente ia passar uma certa dificuldade, acostumado com as tecnologias que a gente tem hoje. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o celular e sobre tudo que aconteceu, tudo como era antes, até a gente ter essa belezinha aqui para facilitar a nossa vida. E aí a Jéssica vai participar junto comigo. Para quem não conhece ela trabalha nos bastidores junto comigo e a partir de agora ela vai fazer esse podcast junto comigo. Esse daqui vai ser o primeiro. Se vocês gostarem, a gente vai fazer o segundo e o terceiro e aí a gente dá sequência. Vai depender se vocês vão gostar ou não, tá bom? A intenção, na verdade, é a gente estar trazendo assuntos, lembrar como que era antes, antes do celular se tornar tão popular, as pessoas terem tanto acesso a ele, e a gente lembrar como que era, a nossa vida antes. Então, assim, o Vinícius não lembra muito bem das coisas, então eu vou ajudar ele nessas coisas, Eu não tenho boa memória recente, mas a memória antiga, a memória de longo prazo minha ainda funciona. E, assim, isso que acontece comigo, de eu não lembrar de certas coisas, também às vezes acontece com você. E às vezes a gente não dá o devido valor de como que a nossa vida foi facilitada, tudo que mudou depois que a gente teve acesso ao que a gente chama hoje de smartphone, que nada mais é do que um celular inteligente, onde a gente baixa aplicativos e faz tudo que a gente está acostumado. Então, esse podcast vai servir também para lembrar você de como as coisas eram mais complicadas no passado e hoje, graças às tecnologias, elas foram facilitadas. Então, o primeiro telefone ele surgiu no Brasil em 1877 e foi Dom Pedro II que trouxe. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, então foi no Rio de Janeiro que ele surgiu e naquela época só fazia ligação dentro daquela cidade. Depois que o governo liberou concessões e foram instalando linhas em outras cidades e até mesmo em outros estados, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, então foi expandindo. E primeiro, antes, eram utilizadas centrais telefônicas. Tinham pessoas que quando faziam a conexão dos cabos, você precisava ligar para a central e falar que desejava ligar para um número. Isso daí é mais voltado para a parte de quando era telefone, como se fosse um telefone fixo ainda, né? Isso, a gente não entrou no celular ainda não, é só fazer uma retrospectiva assim, resumida de como que era. Então, você ligava para a central e falava, eu quero falar com o número tal, ou a pessoa tal. E elas encontravam, as telefonistas, o número dessas pessoas e fazia a conexão do cabo. Então, falava, olha, tem uma pessoa querendo falar com você. Aí conectava os cabos e você conseguia falar. E aí, se você pensar hoje, essas pessoas do passado que faziam essa conexão de cabos, imagina elas usando o WhatsApp hoje, que a gente nem faz ligações mais. Hoje é mais comum a gente usar o próprio WhatsApp para mandar uma mensagem, mandar um áudio. Então, olha só como que facilitou realmente. E assim, eu não cheguei a pegar essa época, que eu tinha de 1992, nós dois temos a mesma idade. Então, assim, mas eu lembro que a gente mora em Piúma. Piúma, para quem não conhece, é um município bem pequenininho do estado do Espírito Santo, que fica no litoral do Espírito Santo. E eu lembro, que minha mãe e minhas tias falam que aqui em Piúma não tinha, no início, tinha uma central telefônica que funcionava num determinado local e a pessoa tinha que ligar para essa central e falar. Na época, quem era telefonista era a Dona Maria. Eles ligavam para lá e falavam, eu quero falar com fulano. Aí tinha que ir até a casa desse fulano, chamar, olha, estão querendo falar com você, vão te ligar a tal hora. Aí combinava um horário, a pessoa ia até essa central telefônica e atendia a ligação. Então, assim, era como se fosse um recado mesmo, Você tinha que se deslocar para avisar a pessoa que ela ia receber um telefonema em determinado horário. Nessa época nem existia chamada de emergência, um telefonema de emergência, porque você tinha que ir até a casa da pessoa para avisar que ela iria receber uma ligação tal horário. Então, assim, realmente era muito mais complicado. Sim, com certeza.
Mas assim, não é da minha época, mas eu lembro, quando eu era criança, a mamãe trabalhava num posto telefônico. Então, eu não sei ao certo quantos anos eu tinha na época, mas eu lembro que no posto telefônico, a pessoa pagava, chegava lá e falava, eu quero ligar para tal número. Passava o número para minha mãe e as outras atendentes que tinham, e ela ligava para esse número. Quando a pessoa atendia, ela falava, tem uma pessoa querendo falar com você. A pessoa aceitando, né, minha mãe transferia o telefone para a cabine, porque existiam, eu não lembro se eram 2 ou 3, mas tinham cabines dentro desse posto que eram fechadas para dar uma certa privacidade. Para dar uma certa privacidade para as pessoas. Então a pessoa entrava nessa cabine e podia estar falando ali dentro, né, os assuntos sem outras pessoas estarem ouvindo. E assim, era calculado, né, o valor da ligação conforme a distância, né, tinha o estado, né, via o DDD certinho, né, e pegava qual era a região que estava ligando, quanto tempo ficou e também o horário. Dependendo do horário, saía mais caro ou mais barato. E assim, a gente não precisa nem levar em consideração falar que isso daí devia custar muito mais caro do que o que a gente faz hoje. Sim, com certeza. Porque hoje a gente praticamente não usa mais ligação através de operadora, né? Tem as operadoras Vivo, TIM, Oi, a gente praticamente não usa mais isso. Hoje é mais, quando a gente realmente quer fazer uma ligação, acaba fazendo uma ligação pelo WhatsApp, às vezes até mesmo uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. E aí se a gente tem internet em casa, né, o famoso Wi-Fi, a gente não paga nada a mais por isso. E eu não preciso nem, né, perguntar, né, mas provavelmente isso custava caro, né, porque era um posto telefônico, né, a gente chamava de posto, se eu não me engano. Era posto telefônico. Tinham as pessoas, as atendentes, só para poder receber uma ligação, para poder fazer essa transferência, tinha que ter um espaço para ter as cabines, né, para ter essa privacidade. Então, assim, provavelmente era algo que não saía barato fazer uma ligação, talvez não era nem tão comum fazer ligações devido ao valor, né? Eu não lembro ao certo, assim, quanto que era, né, porque eu era criança, então eu não tinha uma noção do valor, né? Mas tem inflação, tem correção, essas coisas, tudinho. Mas assim, não era uma das coisas mais baratas. As pessoas só ligavam realmente, né, quando precisavam, quando tinham que falar com alguém da família, era alguma coisa um pouco mais importante. Provavelmente um aniversário, né, Natal, alguma coisa assim, talvez, né? Eu não, provavelmente, né, porque até porque naquela época nem todo mundo tinha telefone, porque ter telefone naquela época era caro. Né? Eles falam que era preciso fazer declaração do imposto, declarar uma linha telefônica no imposto de renda. Nossa. De tão caro que era. Então, eles alugavam, né? Você pagava um valor mensal, então não era todo mundo que tinha, então você não tinha muito para quem ligar também. Quem tinha telefone fixo em casa naquela época eram pessoas que tinham condição financeira melhor. Na verdade, eu ia pedir para quem está assistindo, se algum de vocês tinha um telefone nessa época, coloca no chat, por favor, no campo de comentários, só para a gente saber como é que era. Querendo ou não, a gente está aqui relembrando algumas coisas, mas a gente não viveu na prática. A parte que a gente viveu, a gente vai falar daqui a pouco. E aí, se você que estiver assistindo aí, tiver vivenciado essa parte, se você tinha telefone em casa ou você conhecia alguém, se você sabe mais ou menos como que era isso, coloca nos comentários ou no chat pra gente, por favor. Então, assim, depois do posto telefônico, eu lembro que surgiram o orelhão, né? Que era o telefone... Como que se chama, gente? O orelhão... Telefone público? Isso, telefone público. Essa parte eu lembro. E assim, surgiram os orelhões e eles foram se popularizando graças ao cartão telefônico. Você lembra que você comprava o cartão? Eu não tinha prática nessa época de fazer ligações, porque eu era criança, né? Mas assim, era comum a gente ir numa pracinha, alguma coisa, a gente vê as pessoas, né, parado às vezes no banquinho, esperando alguém terminar de fazer uma ligação, para a pessoa ir lá poder usar o telefone. A pessoa normalmente costumava não ficar tanto tempo, por quê? Porque não era barato, a gente tinha que usar esse cartão, se eu não me engano era Telemar, eu não sei se era no Brasil todo ou só aqui no Espírito Santo, mas era Telemar. E eu sei disso porque eu colecionava cartões. Meu pai, eu acho que foi meu pai que começou com isso, eu não tenho essa lembrança tão clara, mas eu lembro inclusive de colecionar esses cartões telefônicos. E se você de curiosidade quiser, dá até para olhar no Mercado Livre, tem gente que vende esses cartões hoje porque ainda tem gente que coleciona. E assim, os cartões, né, para quem não lembra, eles tinham uma unidade, eram 40, 20, 80 unidades.
que eram tipo os créditos para você estar ligando. Então você inseria o cartão no orelhão e conforme você ia falando, os créditos iam acabando, né? Iam diminuindo. E também tinha essa questão de horário, porque eu lembro, não sei se você lembra, mas no final de semana eu costumava fazer filas nos orelhões e geralmente era à noite. Fazia fila, se você for procurar na internet, você até encontra foto aí da época de orelhão, o pessoal esperando para poder ligar. Então, assim, além de não ter privacidade, porque... Tinha alguém atrás esperando, né, na fila? Então, você ficar conversando ali com alguém e ter alguém atrás, é tipo assim, pô, é chato você fazer quando tem alguém te esperando, né? Então, você acaba não falando tudo que você desejava falar, né? Porque dessa pressão, né? Eu me sinto pressionada quando tem alguém esperando, dependendo de mim. Se você parar e pensar, né? Às vezes você tava ali, você só queria bater papo mesmo, jogar a conversa fora. Só que se tem gente atrás de você te esperando, você fica meio que pressionada, né? Pensando, eu tenho que falar o que eu preciso logo para sair, para liberar para os outros. Então, assim, realmente não tinha privacidade. Eu acredito que gerava esse desconforto mesmo. Sim, e eu lembro que na época minha irmã morava, né, em Santa Catarina, em Porto Alegre. Então, eu utilizava o final de semana para poder estar ligando para ela e assim, e tinha que esperar, né? Aqui em Piúma as filas não eram tão grandes. Geralmente tinham umas 2, 3 pessoas, né? Mas na internet você consegue ver cidades maiores com fila de 10 pessoas, né? Então, assim, quem é cidade maior sofria mais nessa época aí para conseguir falar com quem desejava. E depois, né, o orelhão também foi perdendo espaço, porque as linhas telefônicas, né, elas foram ficando mais acessíveis, né? Com a privatização, as pessoas conseguiram ter mais acesso às linhas. E eu lembro, eu cheguei a ter telefone em casa, né? Não lembro a idade certa que eu tinha, mas eu lembro que tinha um telefone e era o maior sucesso, né? Tipo assim, adorava quando o telefone tocava pra poder atender. E também quando a mamãe ia ligar pra alguém, queria digitar, porque achava o máximo ficar apertando as teclazinhas, né? Eu lembro que tinha uma tia, aqui na nossa casa, né, na casa dos meus pais, tinha telefone, né? Quando se popularizou, tinha, desse de apertar. Mas tinha um anterior ainda também, que era aquele que você rodava. Que lá era bem legal também. Dava um trabalhinho, né? Você tinha que rodar e ficar esperando para dar os números certinhos. Mas é mais uma coisa que... E depois, né, o telefone foi se popularizando, então o telefone fixo. O posto telefônico não tinha mais muita utilidade, né? Porque a maioria das pessoas com telefone dentro de casa, então não tinha por que você se dirigir até um lugar para poder fazer ligação. E até mesmo os orelhões, né? Os telefones públicos foram caindo em desuso. Então, assim, é muito difícil você encontrar hoje em dia um telefone público instalado, né? Principalmente funcionando, né? O pessoal depredou muito. A gente foi recentemente para um sítio e lá nesse lugar tinha, fica aqui no Espírito Santo também, só que assim, ele estava todo deteriorado, ele estava sujo, as teclas estavam todas enferrujadas, né, oxidadas, então assim, não funcionava mais. Se ele tivesse limpinho, até ficaria bonito, ficaria legal, porque era no interior, só que ele já estava todo, acho que era tipo um bolor, então ele estava bem feio, descascando, mas é difícil ver, chama até atenção. E eu lembro, não sei se você lembra que aqui em Piúma tinha Piúma é conhecido como Cidade das Conchas, né? Porque tem muitas conchas na praia. E aqui lá na pracinha do centro, na pracinha central, tinha um orelhão em formato de concha. Eu lembro que tinha um orelhão lá, mas eu não lembro que ele era em formato de concha. Eu lembro que aquela pracinha lá, ela era meio que temática, assim, né? De coisa de concha, tipo uma cachoeirazinha no fundo. Só que o orelhão em si, eu não lembro dele. Eu lembro que tinha, mas eu não lembro do formato. Não chegou a ficar por muito tempo, assim, foi por muito tempo, mas eu acho que depois ele foi substituído. Eu acho que quebraram, não lembro ao certo o que aconteceu com ele. Mas agora é que me vem aqui à mente esse orelhão. Mas aí, depois do telefone fixo ter se popularizado, veio o celular, né? Não era esse modelo, né? Claro. Era o celular de verdade mesmo, né? Porque hoje, apesar da gente chamar esse aqui de celular, hoje esse daqui é um smartphone, que é um telefone inteligente. Não lembro, assim, ao certo qual era o modelo, mas eu lembro da marca. Eu lembro que meu pai e meu tio eram, assim, eu também era criança nessa época, mas os dois eu conhecia que tinham. Meu tio, ele era taxista, eu acho que na época ele já era taxista, e aí eu lembro que ele tinha e ainda tinha uma bateria grande que ele carregava junto com ele. Então ele tinha um celular que já era, a gente chamava de tijolão na época, e além disso ele tinha que andar com uma bateria reserva
Porque enquanto ele estava lá no táxi, fazendo as corridas dele, se ele precisasse, se tivesse acabando a bateria, ele precisava trocar. Que aí era um Motorola com 2 baterias. Era quase um telefone fixo, né? Só Tamanho, que sem um fio, né? Porque ele pegava, né, da orelha até a boca. E ainda tinha aquela tampinha que abria para digitar, então ele ficava bem nesse formato aqui mesmo. E assim, também não foi todo mundo que logo no início teve, né? Porque não era barato. Então, algumas pessoas que tinham, as pessoas que precisavam, né, se comunicar com outras pessoas e não estavam sempre em casa. Porque se você precisava ligar, se ligava no fixo. Mas aí, né, então como ele só fazia ligação, nem muitas pessoas não utilizavam, né? Mas também aos poucos foi se popularizando, as pessoas foi ficando mais acessível, né? Eu lembro quando eu era criança que surgiu também um telefone para criança, que era o telefone da Xuxa. Não sei se você lembra. Não, sei não. Era um telefone da Xuxa, na época a operadora que criou era da Claro. Da Claro não, desculpa, da Oi. Era Oi, Xuxa, e assim, meu sonho era ter aquele telefone da Xuxa, mas mamãe não tinha condições, né, na época pra poder estar comprando. Mas eu lembro que as meninas que tinham condições financeiras melhores tinham esse telefone, e era assim, presente de aniversário, né, um telefone aquele ali, era o maior sucesso, ele era redondinho, bonitinho. Mas eu lembro assim que o meu primeiro telefone foi aquele Nokia azul, da cobrinha. Ah, que tinha o joguinho da cobrinha. Isso. E assim, eu nem lembro se eu usava pra fazer ligação, pra ser sincera, né? Mas... Porque também não tinha muito pra quem ligar nessa época, né? Tipo assim, não era tão comum. Mesmo que você podia ligar pra telefones fixos, mas você vai ligar pra um conhecido seu só pra... Né? Criança, muito, né? Criança. O adulto até tem, às vezes, um recado, alguma coisa pra falar, mas criança... Porque hoje em dia o telefone tem várias outras funções, mas naquela época a maior função diferente que ele tinha, né, era o jogo da cobrinha, né? Ele não tinha câmera, ele tinha lanterna, mas era o jogo da cobrinha, era calculadora. Eu acho que nessa época o celular já mandava mensagem, só que para mandar mensagem não era simples, né? A gente tinha as teclas de 1 a 9, aí tinha que apertar, por exemplo, eu quero apertar, sei lá, letra C. Aí tinha que apertar o número 1, eu acho, que era na época, 3 vezes para apertar A, B, C. Não, aí, o 1 ele não tinha tecla nenhuma, eu era acho. No 2 a partir do 2. Eu acho que até esse celular aqui, ele simboliza isso. Deixa eu olhar, isso mesmo. O número 2, no número 2 começa o ABC, aí D, E, F vai para o número 3. Então assim, para digitar, por exemplo, o C, eu tinha que apertar o número 2 3 vezes, aí saía só uma letra. Então assim, eu tocava o dedo 3 vezes, daria para escrever quase a palavra casa hoje, mas eu precisava apertar 3 vezes. E aí as mensagens elas eram curtinhas, porque dava trabalho também para digitar. E naquela época era muito comum, né, colocar crédito, né? Então aqui em Piúma, por exemplo, tinha que ir ou na banca, né, de jornais para poder colocar crédito, ou então na farmácia colocar o crédito no celular, comprar o cartão, na verdade, você comprava, raspava, verdade. Raspava, vinha um código, você tinha que ligar para aquele código ali e seus créditos eram ativados e aí você podia estar fazendo ligação. Então, assim, tudo naquela época também era mais caro, né? Você, para fazer uma ligação para um outro telefone, se fora do estado era mais caro, se não fosse uma operadora diferente, né? Porque começaram a ter outras operadoras, né? Porque antes era só a Telemar, né? Na telefone fixo, mas aí quando privatizaram começou a vir Vivo, Claro, Oi, TIM, né? Surgiram as outras operadoras. E aí, em um dos podcasts que eu fiz com uma das alunas, no podcast Sabida, ela comentou que ela morava num estado diferente da família dela, e eu acho que era para a irmã dela ou prima, que ela ligava com frequência. Eu acho que ela mora em São Paulo e a família dela é de Belo Horizonte. E aí ela falava que, hoje eu te liguei, amanhã você me liga, tá? Não, combinado. Por quê? Porque não era acessível, porque era um valor considerável. Então, para dividir os custos, um dia uma ligava, da outra vez a outra ligava. Porque dessa questão de distância, né? Então, assim, tinha algumas operadoras que eu lembro que ofereciam descontos. Para você ligar, você tem um plano que você pode ligar tantos minutos
para esse mesmo telefone, né? O telefone não, para essa mesma operadora, né? Dentro do seu estado. Tinha que digitar até, se eu não me engano, o nosso é Vivo, tinha que digitar 015 na frente para poder entender que estava ligando de Vivo para Vivo e poder, né, descontar desses bônus que eles davam junto dos créditos normais. E assim, na época a gente só ligava, né? Procurava sempre, antes de ligar, a gente procurava saber se o telefone é o quê? Verdade. Pra poder estar evitando, né? De estar desperdiçando e gastando mais dinheiro. E era comum as pessoas terem, às vezes, mais de um chip pra falar com certas pessoas. Porque aí falava assim, qual que é o seu celular? O seu chip, o meu é da Vivo. Então me liga nesse número aqui, que esse aqui também é Vivo. Pra quê? Pra aproveitar esses bônus. Caramba, isso aí é verdade. E assim, também, né, tinham pacotes, depois que surgiu o SMS, não sei se você lembra, mas no início do nosso namoro, a gente só se comunicava por SMS. Meu primeiro celular eu ganhei porque eu comecei a namorar com a Jéssica. Porque eu precisava me comunicar com ela. Então vocês veem como que tem tempo que a gente tá junto. Meu primeiro celular foi quando eu tinha 12 anos, né? A gente começou a namorar com 15. A gente não tá junto desde os 12 anos. Foi com 15. Foi com 15 anos. Então, assim, eu já tinha celular e o Vinícius não tinha. Sim. Então, eu lembro que a gente trocava, né, SMS e eu tinha esse pacote, né, da Vivo, né, a minha operadora sempre foi Vivo. Então, eu tinha esse pacote para poder estar enviando mensagem. Depois, no final, nessa época já tava, acho que o pacote era ilimitado, podia mandar para dentro da Vivo, né? Com o tempo eles foram colocando mais benefícios. Hoje ainda tem pacotes, né? Mas assim, cada vez tem tantas coisas juntas que a gente acaba esquecendo que elas fazem parte. Mas no início era mais limitado, com o tempo, né? A tendência é que vai melhorando mesmo, vai liberando mais pra gente. E assim, eu também não sei se você lembra, mas depois da mensagem de texto, né, que é o SMS, surgiu a mensagem de mídia, que você conseguia mandar uma foto tipo uma mensagem de texto, só que você podia mandar uma foto. E era mais caro ainda na época, né? Então era muito difícil. Vídeo eu acho que não mandava, né? Eu não sei se você chegava a permitir mandar áudio, alguma coisa, mas eu não sei se você lembra. Era chamado de torpedo SMS. É verdade. As mensagens. E assim, né, você falou de áudio, né? Naquela época era caixa postal. Caixa postal, verdade. Deixa um recado após o sinal. Se você não conseguisse, você ligava para a pessoa e a pessoa não atendia, você podia deixar um recado, né? Então a pessoa poderia ouvir depois. Hoje em dia, né, não é muito mais. Ainda tem a caixa postal, mas. Tem gente que ainda usa. Eu conheço uma pessoa que usa. Eu pensei nela também aqui agora. Que seu Álvaro, ele tinha por costume, a gente trabalhava numa empresa e esse seu Álvaro trabalhava junto com a gente. Aí ele tinha por costume. Às vezes ele ligava pra gente e a gente não atendia, aí ele deixava uma mensagem na caixa postal. Só que pagava pra ouvir a mensagem da caixa postal também, aí acabava que a gente não ouvia. Era melhor ligar pra ele de volta pra saber o que era. Era mais fácil, a gente via, né, a chamada perdida e ligava, né? Eu vi que você me ligou, né? O que você queria falar. Aí compensava mais, né? Financeiramente falando também. Mas assim, hoje em dia, tudo isso que a gente falou já tá meio que em desuso. Né? Exatamente. Na verdade, eu acho que o que tornou o celular tão popular hoje em dia foi graças ao WhatsApp. Eu também concordo. Eu acho que o WhatsApp ele possibilitou tantas coisas assim pra gente, tantas facilidades, que ele fez com que a gente esquecesse de tudo como era, de tudo que a gente falou aqui. Falando algumas coisas eu fui relembrando, por exemplo, do torpedo, que era esse nome. Mas assim, é algo que parece que nem faz parte da nossa vida, mas já fez. Hoje em dia o SMS, né, ele só é utilizado para comunicação de empresa, né? Banco ainda envia SMS com algumas notificações e os aplicativos também, quando você vai instalar, por exemplo, o WhatsApp, né? Ele te envia um código de verificação para o número que você cadastrou. Aí esse código é enviado pelo SMS. Então, assim, só nessas situações mesmo, né? E se você parar e pensar, né? O WhatsApp ele vem sofrendo várias modificações ao longo do tempo. E hoje o WhatsApp ele não permite que a gente envie mensagens em massa, mensagens para vários números. Eu não posso, por exemplo, pegar assim
um número de sei lá, 1000 números de celular e mandar mensagem para todos esses 1000. Eu teria que adicionar cada um aos contatos e mandar. A não ser que essas pessoas estivessem num grupo, mas fora isso eu não consigo. Já pelo SMS, as empresas conseguem fazer isso. Então, se futuramente o WhatsApp possibilitar esse envio de mensagens em massa, pode ser que o SMS caia ainda mais em desuso, até mesmo pelas empresas. Porque eu acho, nesse telefone eu troquei recentemente, mas no outro eu acho que tinha mais de 200 SMS que eu não abria. A gente não tem por costume abrir, no meu também. Se a gente vai, às vezes que precisava pegar um código, dá trabalho procurar, porque se ele não vem logo em cima, acabava confundindo, porque vinha aquele monte de mensagem antiga e a gente não queria sair olhando uma por uma. Mas assim, né, só pra gente voltar, né, por que a gente acha que o WhatsApp deixou em desuso mesmo essas outras funcionalidades? Porque o WhatsApp, ele começou a oferecer mensagens, né? Você podia enviar mensagens para qualquer operadora, né? Para qualquer celular que tivesse instalado o WhatsApp nele, você podia enviar através da internet. Então, sem precisar pagar nada mais por isso. Voltando, né, porque que a gente acha que o WhatsApp deixou essas outras funcionalidades do celular em desuso, é porque o WhatsApp, né, ele democratizou o acesso, né? Tudo a gente pagava antes, a gente pagava para ligar, a gente pagava para mandar mensagem de SMS, MMS, eu acho que era que era mensagem de mídia, né, com foto, como eu falei. E o WhatsApp, né, quando você tem um WhatsApp instalado no celular, você consegue mandar para outro número que também tem, sem pagar nada por isso, você só precisa de internet. Então, o meu plano, por exemplo, hoje da Vivo, tanto o meu quanto o seu, eu consigo ter o WhatsApp mesmo quando o meu pacote de internet acaba. Para vocês terem uma ideia, como que o WhatsApp facilitou as coisas? Ele facilitou a um certo ponto das empresas de telefonia, né, da tipo Vivo, TIM, eu falo assim, a gente fala da Vivo porque é o que a gente tem, mas deles darem internet como bônus e para o WhatsApp ter mensagens ilimitadas. Então, é isso que a Jéssica acabou de falar. Às vezes a sua internet acaba, você está na rua, você não consegue fazer, sei lá, acessar um site, por exemplo, mandar um e-mail, você não consegue, porque acabou a sua internet. Só que, ainda assim, você consegue mandar mensagens no WhatsApp. Aí, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não estou recebendo, mas eu não estou conseguindo acessar a internet, mas meu WhatsApp funciona. Funciona por quê? Por causa desses planos que algumas operadoras dão para quê? Para garantir que você dê a preferência para ela. Por exemplo, se a Vivo faz isso e a TIM não, provavelmente você vai acabar escolhendo a Vivo, porque ela te dá essa facilidade. Então, o WhatsApp ele é tão comum na maioria dos celulares hoje, acho que é difícil falar uma pessoa hoje que não tem um WhatsApp. Então, as empresas acabaram fazendo isso para facilitar também. E assim, hoje, né, tem pessoas que não usam, né, o telefone para nada. Tem apenas o WhatsApp. Tem gente que não tem nem chip, né, no telefone. Exatamente. Só instala o WhatsApp. Porque para você instalar o WhatsApp, né, se você quiser... Porque para você instalar o WhatsApp, você precisa de um chip. Aí você coloca o chip no WhatsApp. Por que você precisa desse chip? Lembra que a Jéssica comentou da mensagem que é enviada com um códigozinho de SMS? Aí você precisa ter um chip para isso. A partir do momento que você instalou o WhatsApp, que ele começou a funcionar, você pode tirar o chip e colocar em outro aparelho. Porque assim, na verdade, o que acontece? Você precisa ter um chip, né, um número de celular, na verdade, para você instalar o WhatsApp. Por exemplo, a avó da Jéssica mesmo, a dona Maria, ela tem o WhatsApp no celular dela. Só que o dono do número era o marido dela. Então o marido dela tinha o celularzinho dele lá, que ele não tinha, o celular dele acho que era celular mesmo, era aquele simplesinho, que não tem nem internet. E aí o que a dona Maria fez? A dona Maria conseguiu um smartphone, acho que foram as filhas, alguém que deu para ela. E aí o que acontece? A dona Maria pegou o número do marido dela, colocou no celular dela o WhatsApp e preencheu como se fosse aquele outro número do celular do marido dela. Então assim, ela nem precisou colocar o chip aqui. Só que o que normalmente acontece? Às vezes as pessoas fazem isso, né? Isso aqui é um problema que infelizmente pode acontecer. Às vezes você que só usa o celular para o WhatsApp, que não faz ligações, acaba às vezes até esquecendo de colocar crédito. E aí se você esquece de colocar crédito, com o tempo a sua linha pode ser até bloqueada. Se a linha for só bloqueada, mas
ela fica lá só bloqueada, você vai continuar usando o WhatsApp normalmente. Só que os números não são nossos, são das operadoras. Então, por exemplo, você tem um chip da Vivo e ele acaba bloqueando. Depois de um tempo, se alguém for na Vivo e comprar o seu número, essa pessoa vai instalar o WhatsApp no celular dela e você vai ficar sem aqui. Então, assim, é tão comum utilizar o WhatsApp hoje que as pessoas esquecem às vezes de colocar crédito para garantir o número, né, para que aquele número fique com você, e às vezes você acaba até perdendo o número e consequentemente perdendo também o WhatsApp. Eu não sei se você lembra quando você trabalhava. É verdade. Eu trabalhava numa empresa e aí eu recebi um telefone corporativo lá, que basicamente um celular com um número da empresa, da TIM na época. E aí um dia assim, né, eu fui receber e comecei a instalar. Aí um dia depois, alguma coisa assim, eu comecei a receber mensagens de pessoas que eu não conhecia, me chamando por o nome de uma outra mulher que eu não sabia quem era. Aí eu falei, olha, esse número não é de fulano, esse número é meu, esse telefone é um telefone de uma empresa, é um telefone corporativo. Não, esse número é de fulano. E aí eu falei, me passa algum outro contato dessa pessoa, alguma outra coisa, porque esse número não é dela. E aí, resumindo, essa pessoa, que era a dona do celular, eu não lembro o nome dela, ela parou de colocar crédito, ela usava o WhatsApp, continuava usando o WhatsApp, só que um belo dia a empresa foi e comprou um número de celular, um chip virgem, né? E me deu para usar. Quando eu fui instalar o WhatsApp, acabou desconectando do celular dela. Ela perdeu o chip, ela perdeu a linha, ela perdeu tudo. Por quê? Porque ela não tinha colocado crédito. Então foi até um exemplo prático do que eu acabei de falar. E assim, é como se as operadoras te emprestassem um número para você estar usando, né? Então, para você usar, você precisa, não sei, tá, gente? Mas eu geralmente acho dura 3 meses. É como se fosse um aluguel, na verdade, né? Então, a cada 3 meses, mais ou menos. É o que a gente faz aqui. A gente tem um número que usa para dar suporte aos alunos da comunidade. E aí, é um telefone que eu uso para dar suporte só via WhatsApp. Então, a cada 30 dias, mais ou menos, a gente vai lá. 30 dias não, a cada 3 meses, mais ou menos, a gente coloca crédito só para não perder a linha. Na verdade, o suporte a gente está colocando com um período menor, né? Para garantir mesmo que não vai perder. Porque se perder, é perigoso. Mas então, assim, não deixe de dar 3 meses. Mas os outros telefones que a gente utiliza para comunicação durante os eventos que você promove, a gente dá um período maior, porque acaba que não usa o telefone, né? Porque, mas você não tem crédito, como que tem o WhatsApp? Através do Wi-Fi, né? Dados móveis, no caso, não tem, que é o dado da operadora. A gente utiliza no Wi-Fi, né? Quando a gente está em casa, é sempre o Wi-Fi, principalmente o nosso telefone. E esse caso que a Jéssica está falando, esses celulares que a gente tem aqui, é para mandar mensagem durante os eventos que a gente faz. E aí esses celulares eles só ficam em casa, a gente só usa em casa. E em casa a gente tem o Wi-Fi e por isso, pra gente, a gente não precisa de ter internet quando a gente está na rua com eles, porque eles nunca saem de casa. E assim, né, como eu estava falando, então, você consegue hoje, né, o WhatsApp ligar, que você pode fazer chamada de voz, você consegue fazer uma ligação pelo WhatsApp, você consegue enviar mensagem de texto, você consegue enviar foto, você consegue enviar vídeos, você consegue compartilhar um outro contato, consegue compartilhar documentos e até mesmo chamada de vídeo, né? Hoje, se você parar para pensar, para quem usa o WhatsApp de uma maneira um pouquinho mais avançada, porque nem todo mundo usa tudo que tem lá, mas o WhatsApp tem a função de pagamentos também. Foi no aniversário, acho que da Ana Júlia, que você estava conversando com alguém pelo WhatsApp e aí você perguntou para ela, você fechou alguma coisa com ela do aniversário e você falou, eu lembro que você comentou comigo, você tem a função pagamentos? Que aí, tipo assim, tava na conversa ali com a pessoa pelo WhatsApp, já pagaria por ali mesmo. Só que aí era muito recente, essa pessoa na época não tinha ainda. Não era tão recente não, mas é uma função que muita gente desconhece. Infelizmente, tem gente que, provavelmente vocês que estão ouvindo aqui, eu inclusive até já fiz aula sobre isso, mas ainda é desconhecido. Vai chegar um momento que todo mundo vai estar utilizando, igual o Pix é hoje, pelo menos eu acredito nisso. Porque até mesmo o WhatsApp, quando chegou, ele não era tão famoso. Porque, assim, na verdade, o WhatsApp ele tem tantas funções, né, que fica difícil as pessoas saberem de todas elas.
né? Mas eu acho essa função de pagamento do WhatsApp mais fácil do que o Pix. Verdade. Assim, depende do contexto, é claro, né? Porque se eu, na época que o Vinícius trouxe essa situação aí, eu tinha encomendado um topo de bolo, aqueles decoração de cima do bolo, né? Pra colocar no bolo da Ana Júlia. Aí a menina me mandou o desenho pelo WhatsApp pra poder aprovar. Aí eu falei assim, me passa, posso te pagar aqui pelo WhatsApp? Aí ela, como assim? Aí eu assim, existe uma função dentro do WhatsApp que eu faço o pagamento. Então assim, não é que o WhatsApp virou uma conta bancária, né? Não, ele tá vinculado à minha conta, uma conta que eu cadastrei lá. Então, quando eu fizesse esse pagamento para ela pelo WhatsApp, o dinheiro ia cair na conta dela, né? Só que ela não desconhecia essa função e muita gente ainda desconhece. Mas quando toca lá no símbolo dos anexos, aparece lá, na verdade tem um botão de pagamento, né? Quando começou, para vocês entenderem, né, como que eles vão tentando fazer a gente se adaptar a isso e começar a usar, porque realmente é uma facilidade. Mas faz o teste, pega seu celular depois no WhatsApp. Antes você precisava tocar o dedo no Clips, que é o símbolo do anexo. Você tocava no Clips, aí tinha lá galeria, imagens, contatos, e aí o botãozinho pagamentos. Só que aí depois de um tempo, eu acho que porque as pessoas não estavam usando tanto, talvez por desconhecer no meio de tantas funções, o que o WhatsApp fez? Colocou o botãozinho do lado da conversa. Então, aonde você vai digitar a sua conversa, aparece o botãozinho de pagamentos. Jéssica está confirmando aqui. Ele aparece do lado. Para quê? Para que você veja que tem aquela função ali. E não paga nada. É como se fosse um Pix, né? Na verdade, estilo Pix. Só que dentro do WhatsApp. Então, assim, e via cartão de crédito também, né? Isso, ele cobra, no caso, um cartão. Então, tudo isso dentro do WhatsApp. O WhatsApp hoje ele é gratuito, né? Você só precisa de ter internet para estar utilizando. Então, se você tem internet na sua casa, você consegue estar usufruindo de tudo isso que eu falei, né? E uma coisa assim que é fantástica no WhatsApp é a chamada de vídeo, né? Porque o telefone até hoje ele funciona, você consegue fazer ligações, né? Pela operadora, mas você não consegue ainda ver. E se fosse através da operadora para ver, provavelmente sairia caro, né? Porque pela operadora o máximo que a gente chegou, né, foi de mensagem, foi a de mídia, que seria uma imagem. Então, você imagina se a gente fosse tentar adaptar uma chamada de vídeo pela operadora, deveria sair muito caro, né? Consumir muitos créditos. E assim, né, na época que a pandemia, né, chegou, foi a chamada de vídeo, né, que ajudou muitas pessoas, né, a acabar com essa solidão, né, que no início as pessoas respeitaram muito, né, essa questão de isolamento, ficavam presas dentro de casa, né, isoladas. Então, era a chamada de vídeo, né, que diminuía um pouco, né, a saudade dessas pessoas, né, que não podiam se encontrar com outras pessoas. Então, faziam chamadas de vídeos em grupos, pra poder... Eu não sei se você lembra, agora eu não vou lembrar a idade que tinha, mas uma conversa com um podcast com uma das alunas recentes, ela comentou que fizeram uma chamada de vídeo não foi pelo WhatsApp, foi por um outro aplicativo, mas fizeram num período que ainda estava a pandemia, com o tio-avô dela, que era próximo dos 100 anos, ou já tinha 100 anos, alguma coisa assim. E aí reuniu a família toda, ligaram para ele e ele ficou feliz da vida, tipo assim, porque mesmo à distância, ele conseguiu ver o rosto da família dele. Então, assim, é algo incrível realmente o que o celular trouxe pra gente, o que ele proporciona hoje em dia. E então, assim, hoje, né, tem muita gente que comprou um celular, um smartphone, por causa dessa facilidade do WhatsApp, né? Porque, na verdade, essa geração mais nova, os jovens hoje em dia, eles não atendem ligação. É verdade. Eles só se comunicam no WhatsApp. Se você for olhar, tem até meme, né? Meme são coisas engraçadas sobre isso, né? Por que você tá me ligando, né? Tipo assim, espera a pessoa desligar, terminar, chamar até cair, pra depois ir lá e mandar uma mensagem. Oi, né? O que você quer? Então, assim, eles não estão acostumados, eles não sabem usar. E eu não sei se você lembra, né, Júlia, recentemente, mamãe ligou pra ela, aí eu liguei pra mamãe numa ligação, e eu peguei e falei assim, que fala com vovó. Aí ela pegou e ela assim, cadê a vovó? Porque criança assim gosta de ver, né? Então quando a gente ligava pra alguém pra mostrar a Ana Júlia, a tia dela ou a avó, a gente ligava em chamada de vídeo pelo WhatsApp. Aí nesse dia a mãe da Jéssica ligou pra ela numa chamada normal, pela operadora mesmo.
E aí, Jéssica deu o telefone para Ana Júlia, na mesma hora ela pensou o quê? Eu vou ver a minha avó na tela. Só que não, ela tinha que botar no ouvido, mas aí ela não entendeu como é que funcionava. Aí, assim, então, não é muito comum mesmo, né? É mais comum você tá vendo, né? As coisas hoje são muito visuais. Então, a ligação meio que foi substituída pela chamada de vídeo, né? Você liga, ou também pelo áudio, né? Hoje, assim, eu lembro quando surgiu a função do áudio, eu não mandava áudio, eu tinha uma vergonha, não sei se você lembra. E eu tinha um costume também de ouvir, na verdade eu ainda tenho, né? Tem gente que tem costume de grava o áudio, aí depois escuta pra saber como é que tá e depois manda. Sei lá, pra ver se ficou claro o que eu falei, mas tipo assim, eu mando o áudio e não tá mais tão comum assim, mas eu ouvia sempre todos os áudios que eu gravava, né? Então, se você quer falar com a pessoa e tá com medo de incomodar, né? Eu não sei se é um horário ideal, vou mandar um áudio. O áudio no WhatsApp ela vai assistir não, desculpa. Ela vai ouvir na hora que der pra ela ouvir, né? Se ela estiver ocupada ou não, ela ouve quando der pra ela. Então, é muito mais fácil. Igual assim, eu tenho uns horários um pouco diferentes, né? Eu acordo um pouco mais cedo e eu não me importo de às vezes mandar uma mensagem para a pessoa num horário, mesmo que for um pouco mais cedo, porque eu sei que se a pessoa não estiver disponível naquele horário ali, quando ela tiver, ela vai me ouvir. E se fosse uma ligação, eu teria que esperar, né? Dar um horário, sei lá, tipo 8 horas, né? Que é o horário que as pessoas já estão mais ativas, para poder ligar. Mas uma mensagem, um áudio no WhatsApp, não tem problema eu mandar cedo, porque não vou incomodar. Então, né, a gente recapitulando aqui, né? Então, tudo era difícil, né? Não era acessível para todo mundo, era caro, né? Tinha pouca concorrência, então os valores não era todo mundo que tinha condições de estar pagando. E hoje em dia todo mundo tem um smartphone. E assim, a gente não precisa de um celular caro, não. A gente tem celulares aí baratos, assim, relativamente baratos, né? Porque depois da pandemia tudo ficou mais caro. Mas assim, existem celulares, eu acho, hoje ainda de R$600, até mais barato, que a gente consegue instalar o WhatsApp nele. Claro, com um celular um pouco mais limitado, questão do armazenamento e tal, mas ainda assim ele te permite colocar o WhatsApp nele. E eu tenho certeza que uma mensalidade de comprar um celular desse simples parcelado é muito mais barato do que alugar um telefone fixo igual era no passado, né? E assim, hoje, né, o celular extinguiu, né, o telefone fixo, é muito difícil ter um telefone fixo. Eu não sei se a gente conhece alguém que tem telefone fixo ainda. Tem, tia Jace tem telefone fixo, mas ela só tem a linha, o telefone não funciona. Porque do pacote da internet. O pacote da Oi dela. É porque existe uma internet chamada, eu acho que é Oi Velox ainda o nome, que funciona através de uma linha telefônica também, que é tipo um pacote que eles fazem. Eles disponibilizam né, a televisão, tem internet. Tem algumas coisas, aí é telefone, em casa, essas coisas. Então, assim, ela tem, mas não tem nenhum aparelho dentro de casa, só a mesma linha, porque ninguém liga, né? Então, assim, é muito difícil. Antes, né, eu lembro que tinha empresas que você só conseguia ligar de telefone fixo. O 0800, né? Normalmente 0800 você só conseguia se fosse de um telefone fixo. 0500 eu também acho que era isso. Agora dava trabalho. E tinha outros números também, assim, maiores, 3003, centrais. tinha algumas coisas Só assim. que agora, né, quase ninguém tem telefone fixo, porque as pessoas não ligam mais pro fixo, né? Por que eu vou ficar limitado de só ligar no horário que a pessoa tá em casa, sendo que eu posso ligar pro celular e se ela não estiver em casa eu vou conseguir estar falando com ela normalmente. Então, ficou mesmo em desuso, né, o telefone. E eu falei, você contou a história de vovó no início, né, que vovó ganhou o telefone, né, e passou a utilizar. Só que, tipo assim, o WhatsApp, facilita tanto a nossa vida, que depois disso, vovó já teve vários outros telefones, porque deram um problema, e ela mesmo, que antes, se ninguém tivesse dado pra ela nunca teria comprado. Mas como ela viu o benefício, a vantagem dela estar mandando áudio, dela estar conversando com as amigas dela do forró, que moram em outras cidades, ou até mesmo que mora aqui em Piúma. Então, assim, ela viu como que era muito fácil, né, era vantajoso, ela já comprou uns 2 ou 3 aparelhos diferentes pra ela usar o WhatsApp. A vovó só usa o WhatsApp, né?
Mas ela usa direto, né? Fizeram até figurinha dela no grupo da família, porque ela, oi família, bom dia, ela sempre manda lá. Então ela é bem ativa mesmo no WhatsApp. E assim, é muito fácil, né? Ela manda um áudio, ela liga, né? Eu lembro, não sei se você lembra quando a gente morava em Vila Velha, ela vivia ligando. Tipo assim, uma distração pra ela, né? Igual você falou, Jéssica lembrou aqui, teve um período que a gente morava em Vila Velha, ela tinha um contato com a Ana Júlia de quando ficava aqui, porque ela mora do lado da casa da minha sogra e todo final de semana a gente tá lá. Então ela tinha esse contato com a Ana Júlia e quando a gente foi morar em Vila Velha, ela ligava pra falar, ei Jéssica, como é que estão as meninas? Na época só tinha a Ana Júlia ainda, quando ela ligava, que logo que Maria nasceu a gente veio embora, né? Como é que tá a Ana Júlia e tal. Então, ela era uma maneira de aproximar ela da família também. E assim, né? Aproximar, né? Você falou, sua mãe também, né? Ela utiliza o WhatsApp pra estar conversando com seu irmão todos os dias, né? Eu tenho um irmão que ele mora em outro país. E eu não preciso nem falar que se fosse fazer uma chamada normal pela operadora, sairia caríssimo, né? E aí ela utiliza o WhatsApp para conversar com ele todo dia. Ela manda áudio para ele, ele faz chamadas de vídeo com ela. Então assim, eu tenho certeza, né, vendo esse contato dela, que é algo que ameniza e muito a saudade que ela tem. Que ele já tem, sei lá, deve ter uns 2 anos que ele não vem no Brasil. Então assim, graças ao WhatsApp. E ela não paga nada a mais por isso. Ela pode ligar 1, 2, 10 vezes se ela quiser no mesmo dia, independente do horário, através de chamada de vídeo, que ela não paga nada mais que isso. Ela só precisa do Wi-Fi. E assim, no início, quando surgiram as primeiras o WhatsApp liberou a função de chamada de vídeo, era horrível. Eu não sei se você lembra. Na verdade, mas travava, a gente mexia e ficava meio... Eu lembro que foi... Eu não lembro exatamente o nome da empresa. Eu acho que era Vipe, alguma coisa assim. Mas existiu, antes do WhatsApp, o WhatsApp começou, mas não fazia chamada de vídeo. Nem chamada de áudio ainda na época. Aí veio uma empresa, um aplicativo que fazia chamadas pelo Wi-Fi e era horrível. Então na época eu nem usava, eu imaginei assim, não, isso aqui não vai dar certo, porque é horrível. Só que com a melhora das coisas, da tecnologia, depois começou a funcionar bem. Esse outro aplicativo eu não lembro mais dele, mas hoje a gente tem o WhatsApp que funciona perfeitamente. Foi melhorando muito a qualidade da transmissão, né? Então, assim, foi aumentando. Antes você só conseguia fazer a chamada para uma pessoa. Hoje você consegue fazer... Acho que tá em 8 já, se eu não me engano. Mas assim, né, foi aumentando a qualidade também. Então você consegue conversar de boa, né? Se você tiver uma internet boa em casa, você consegue, né? Não vai ser... Antes era ruim da própria transmissão. Antes era ruim a qualidade do serviço do aplicativo. Hoje o que pode acontecer é que se a sua internet não for tão boa, ele não vai fazer uma chamada de vídeo muito boa, a imagem da pessoa ou a sua vai ficar congelando, mas assim, aí já é a internet, não é mais a qualidade do atendimento do serviço do WhatsApp. Então assim, o WhatsApp, né, facilitou muito, tornou mais acessível, popularizou o uso do smartphone. Então assim, várias pessoas passaram a ter o primeiro aplicativo instalado no celular foi o WhatsApp, né? É muito estranho quando eu lembro quando a gente fazia as vendas, né? Teve uma vez que a venda chegou, não sei se você lembra, lá era uma cidade lá do Rio Grande do Sul, e quando eu fui olhar a venda, o produto, né, estava parado na agência dos Correios, aguardando retirada. Era na época de pandemia, então os carteiros não estavam entregando, né, em determinadas cidades. Aí eu fui mandar uma mensagem no WhatsApp pra pessoa pra poder falar, ei, sua encomenda tá lá, porque já tinha alguns dias. Ele não tinha WhatsApp. Aí eu mandei uma mensagem de texto, mas até hoje eu não sei se ele recebeu ou não recebeu. Ou nem lembro mais se ficou lá. É uma coisa que pega a gente de surpresa mesmo, quando a gente tenta falar com alguém, a pessoa não tem um WhatsApp, porque hoje é algo que tá tão comum. O seu avô não tem o WhatsApp. Mas meu avô, ele usava, ele fazia frete com um caminhãozinho dele, e aí ele tinha um telefone, um celular, que ele usava para receber ligação dos clientes, chamando ele para fazer frete. Mas aí hoje, como ele não faz frete mais, por causa da idade, a visão dele não é muito boa, então ele praticamente não usa mais o celular. Então assim, mas ele também não é adepto de tecnologia não, ele não gosta muito não. Mas é isso, né, a intenção era mostrar, né, o avanço que teve, né, como que era muito mais difícil,
você parar para pensar de ficar na fila para falar com alguém, tudo ser pago, qualquer coisinha que você mandasse ser pago. E hoje tá tudo ali disponível, você pode ligar para qualquer lugar do mundo, falar com a pessoa, sem pagar nada por isso, em qualquer horário, né? Você não precisa estar se deslocando para ir na rua, para poder ligar. Não, se essa questão de fuso horário diferente, então se você quiser ligar de madrugada para falar com a pessoa, você consegue falar, porque está dentro da sua casa, tá ali disponível. Então é muita facilidade, né? Que veio graças ao smartphone, né? Essa facilitou a comunicação das pessoas, né? Ficou mais democrático, né? Podemos dizer. Todo mundo tem acesso hoje em dia. E bom, pessoal, acho que era isso. Pra gente é uma lembrança distante. Na verdade, a Jéssica até lembra um pouquinho mais do que eu, tá? Pra mim, muita coisinha ali eu não lembrava. Eu peguei mais a parte, né? Mas peguei assim como criança, a parte dos orelhões, até esse celular que era o tijolão que a gente conhecia, até chegar no que a gente tem hoje. Mas eu acredito que você que viveu tudo isso vai lembrar agora de como as coisas eram mais difíceis no passado e como elas foram ficando cada vez mais fáceis graças à popularização dos smartphones, dos aplicativos, principalmente como o WhatsApp. Então, assim, a ideia desse podcast é trazer para você a quantidade de benefícios que a gente tem hoje graças à tecnologia. E eu espero que a gente tenha conseguido passar isso para vocês. Não, se alguém sente falta, né, se alguém lembra, né, de alguma coisa que a gente falou aqui também, né, quiser compartilhar, coloca nos comentários. Eu lembro, né, porque algumas coisas a gente sabe de forma superficial, né, que outras pessoas comentaram por alto. Então, assim, vocês podem colocar, né, nos comentários, participar e também falar o que vocês acham, né, se realmente é a favor dessas facilidades, né, ou se preferir, né, porque tem gente que não... na verdade, eu acredito que quem vai assistir isso aqui, todo mundo é a favor, né? Na verdade, o que eu ri aqui é porque eu achei que você ia falar se alguém de vocês sente falta, mas não de falta de alguma coisa que a gente não falou, é sentir falta de como era no passado. E aí, assim, eu acho que todos vocês que estão vendo aqui não vão sentir falta, porque no passado vocês não estariam assistindo a gente, que provavelmente pelo celular que vocês estão fazendo agora. Então, para vocês verem. O que a gente acabou de falar hoje aqui é o que está aí na sua mão assistindo a gente aqui. Tem gente que assiste pelo computador, televisão, mas a maioria assiste pelo celular. Então é isso, né? E também se vocês quiserem trazer sugestões, né, de temas, a gente vai ser sempre voltado para celular, né? Coisas que foram substituídas pelo celular, porque antigamente a gente tinha várias ferramentas e hoje está tudo dentro do celular. Então, se vocês quiserem, né, a gente já tem algumas ideias, mas se vocês quiserem também dar sugestão de temas, coloquem nos comentários pra gente poder estar trazendo aqui. E a participação de vocês, né, é muito importante pra gente saber o que vocês acharam, pra gente ver se tá bom, se a gente continua, né? Que é o primeiro, né, pessoal? O primeiro a gente tá aqui, né, tá dando o nosso melhor, mas com as sugestões de vocês, com as coisas que vocês acham que poderiam melhorar, outras informações, coisas legais que a gente pode trazer. Tudo isso é muito bem-vindo, tá bom? Então, assim, tudo que a gente faz aqui, a gente, desde do início, tanto das lives que eu faço passo a passo, eu faço tudo com a participação de vocês, com as sugestões de vocês, e aqui não vai ser diferente. Então, fique à vontade para participar e colocar sua sugestão no chat ou no campo de comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast Retrô. Tchau, pessoal. Muito obrigado.